Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Ao final, ontem, os russos ameaçaram, mas não fizeram o bombardeio de infraestrutura, aquele ataque à sociedade civil ucraniana que eles têm feito aí mais ou menos a cada 7 a 10 dias. Ontem ameaçaram fazer, mas não fizeram. Os aviões chegaram, os aviões bombardeios russos chegaram a decolar das bases aéreas, mas em momento algum dispararam os mísseis, né? A Ucrânia chegou a colocar a população em alerta, fazer uma série de precauções para esse bombardeio, mas os aviões russos ficaram 4 horas no ar e retornaram às bases sem atacar nada. O que pode ter sido isso? Pode ter sido um treinamento, pode ter sido uma tentativa russa de identificar as defesas antiaéreas ucranianas, ou pode ter sido uma tentativa de dar um recado para a reunião da OTAN que está acontecendo na Romênia ontem e hoje, né? O risco de novo ataque hoje existe, porque hoje é o último dia dessa reunião na Romênia da OTAN. Então pode ser que eles usem isso novamente hoje, vamos aguardar. Até o momento não tem nenhuma indicação de que eles farão isso. Os russos conseguiram mais um avanço aqui na região de Bakhmut. Novamente, um avanço pequeno, uma cidadezinha pequena chamada Kurdyumivka, mas de avanço pequeno em avanço pequeno, isso pode se tornar preocupante. Vamos entender isso mais adiante. E além disso, tem um outro fato muito curioso que aconteceu ontem, que não foram instalações ucranianas que pegaram fogo, ao contrário, foram várias instalações russas. Várias instalações russas estão pegando fogo neste momento, inclusive começou na madrugada de ontem para hoje, e tem mais um monte hoje. Será que é coincidência? Será que é um ataque ucraniano? Será que são sabotadores? Vamos entender esses assuntos em detalhes, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Paulão Guedes, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, começando a história, justamente aqui uma comunicação russa aqui, tirada de um Telegram russo, né? E fala aqui, ó, o bombardeio da Ucrânia, que foi amplamente propalado ontem, né? Falaram muito sobre esse bombardeio da Ucrânia ontem, acabou que não aconteceu. Os aviões russos realmente chegaram a decolar, mas não foi dada ordem para iniciar o ataque, né? E existem algumas pessoas com opinião que eles vão voar amanhã, ou seja, seria hoje isso no caso, né? Então ainda tem gente falando que pode ser que esse ataque fique para o dia de hoje, mas a gente não sabe, né? E eles vão usar toda a munição, ou seja, seria um ataque massivo, talvez até maior do que os já aconteceram até aqui, né? Mas tem uma outra opinião, parece que a Ucrânia foi forçada em negociações por esses ataques sistemáticos na infraestrutura. O inimigo finalmente quebrou nesse momento e estão prontos para negociar. E congelar as linhas de frente para eles pode ser melhor do que congelar os apartamentos altos em Kiev, né? E daí ter que evacuar milhões e milhões de ucranianos, né? E nós ganhamos tempo. Agora, outra questão que a gente tem que entender é, será que vale a pena a gente congelar a linha de frente agora, justamente nesse momento que a gente está avançando? Isso são os russos falando, tá? De fato, a gente vai ver que os russos conseguiram um pequeno avanço lá em Bakhmut, é preocupante isso, mas foi um avanço pequeno também, não é uma coisa também para comemorar isso, né? A gente sabe que isso daqui é o sonho dos russos nesse momento, é justamente fazer essa negociação. Os russos não estão preparados para o inverno, os ucranianos, se bobear, não precisam nem avançar nada, é só esperar o inverno passar, que o que vai morrer de russo recruta sem equipamento, sem proteção contra o frio nesse inverno, não está no gibi, né? Os ucranianos, como estão lutando na terra deles, têm muito mais capacidade de se defender do inverno, além do que são muito mais experientes nisso daí, a gente já falou sobre isso nos últimos vídeos, né? Então estão dizendo que uma possibilidade seria que a Ucrânia tenha aceitado negociações, mas essa possibilidade, na verdade, é os russos querendo esse tipo de coisa, não vão conseguir, não é uma possibilidade isso. O que resta de possibilidade, como eu falei na abertura do vídeo, é que pode ter sido um treinamento. Então eles falam aqui, o pessoal comenta aqui que pode ter sido um treinamento que eles fizeram, em tese, né,
podem estar planejando realmente um ataque hoje, daí fizeram um treinamento ontem. Aliás, uma curiosidade, o pessoal me esclareceu nos comentários do vídeo de ontem o porquê desses mísseis serem lançados a partir de aviões, né? De fato, os mísseis poderiam ser lançados de terra, só que daí eles têm que gastar combustível para ganhar altura, para caminhar até o lugar da explosão e até chegar lá. Então, como gastariam muito combustível para levantar voo, eles preferem levantar voo com um avião, então não precisa nem sair o avião do lugar, só fica no alto, e dali eles lançam os mísseis. Como os mísseis já estão no alto, eles já gastam muito menos energia, né? Já não tem que queimar combustível para chegar no alto e fazer o resto da trajetória deles, né? Então essa é a explicação do porquê deles lançarem esses mísseis dos aviões, apesar do que os aviões sequer entram no território ucraniano, né? A base de Engels, que é onde sai a maior parte desses aviões que bombardeiam a Ucrânia, em algum lugar por aqui, eles só levantam voo sobre o Mar Cáspio aqui e disparam os foguetes, os diversos mísseis aqui, que vão atacar a Ucrânia nessa região, né? Não precisam nem andar até a Ucrânia para atingir o míssil, para lançar os mísseis. A explicação é essa. Enfim, eles poderiam estar, então, treinando os bombardeios para isso, é uma possibilidade. Outra possibilidade que levantaram é que talvez fosse uma espécie de uma tentativa de ver as defesas antiaéreas ucranianas, né? Talvez eles estivessem vigiando com satélite e ameaçaram ir e ficaram vendo onde é que mexia alguma coisa lá no solo, que pode ser onde estão as defesas antiaéreas ucranianas. Se é isso, eu espero que os ucranianos estejam cientes e movam essas defesas antiaéreas nesse meio tempo de ontem para hoje. Mas eu não sei se dá para detectar com imagem de satélite, com alguma coisa assim, né? Enfim, é uma possibilidade. A outra possibilidade, que eu acho muito mais provável, é justamente que tenha sido uma espécie de ameaça para a OTAN, né? A Rússia quer forçar os países da OTAN a forçarem a Ucrânia a fazer o acordo de paz. É tudo que os russos querem neste momento. Eles sabem que estão com um exército desorganizado, despreparado para o inverno, então eles precisam de um cessar-fogo o mais rápido possível. Então pode ter sido uma ameaça para tentar forçar negociações mesmo, e não acredito que isso vá ter efeito. Então é sim possível que hoje, como é o último dia da reunião lá na Romênia, os russos façam um novo bombardeio, ou hoje ou amanhã, não sei, dessa vez para valer, né, para justamente fazer valer a ameaça deles. Negociação não vai ter, né? Aqui o Kiev Post fala sobre esse caso também. Ele fala sobre o ataque de mísseis que foi colocado de lado ontem, que não aconteceu de fato, mas que é possível que aconteça hoje, né? Então isso não foi descartado totalmente. A Ucrânia continua se preparando para um grande ataque de mísseis russos contra a infraestrutura, aquilo que eles já fizeram algumas vezes. A gente já explicou isso, é uma atividade que não muda em nada no quesito militar. Para os militares, na linha de batalha, não muda nada, mas é uma crueldade com os civis, é um absurdo com os civis isso daí, né? Poucas horas depois, ou no máximo 2 dias depois, a Ucrânia restabelece a energia elétrica, restabelece a água, restabelece toda a infraestrutura dela, mas esse tipo de coisa não deixa de ser uma crueldade com os civis que estão na retaguarda. Sem que, lógico, os ucranianos possam fazer o equivalente, porque justamente devido aos acordos que eles têm com o Ocidente, com a OTAN, eles não podem atacar alvos na Rússia, principalmente usando equipamentos da OTAN, né? Apesar deles não poderem fazer isso, né, houve uma série de explosões em lugares russos, fábricas, usinas de energia, um monte de coisa pegou fogo ontem. Eu já mencionei para vocês que eu fico assustado, porque eu fico acompanhando esses canais do Telegram, e o tempo todo pega fogo na Rússia. É impressionante, o pessoal lá realmente tem um padrão de combate a incêndio muito inferior, né? Que o Brasil é um país grande, também volta e meia pega fogo coisas aqui, mas a quantidade de coisa que pega fogo na Rússia é algo realmente impressionante, chama atenção, né? Então pode ser só acidente, né? Por acaso, mas olha só quantos casos foram, né? Teve esse caso aqui em Novozinglazovo, que é uma área de uma pedreira, é uma área militar, desculpa, uma área industrial. Foi uma indústria que explodiu aqui, né? Então dá para ver aqui uma enorme coluna de fumaça explodindo. Essa localidade é aqui na Rússia, ou seja, bem longe da linha de frente, né? Mas pode ter sido
alguma sabotagem, pode ter sido alguma ação diferente aí, né? Fez realmente uma coluna grande, tá vendo? É uma região industrial que tem lá, em que houve essa grande explosão ontem, né? Mas não foi só isso não, teve também na região de Briansk. Aí Briansk já é uma coisa mais possível, porque Briansk já fica aqui, já é relativamente próximo da Ucrânia. Então, em tese aqui poderia talvez ter sido um ataque ucraniano. Foi um depósito de combustível, né? Que pegou fogo, dá a imagem que realmente os tanques de combustível todos foram incendiados. Aqui é possível ter sido um ataque de sabotagem ucraniano? É possível, aqui já é possível. Bom, mas não foi só isso não, tá? Em Krasnoyarsk, na Rússia, um shopping center pegou fogo, um shopping center enorme pegou fogo também, né? Também numa região muito longe, lá no meio da Rússia, então é pouco provável imaginar que os ucranianos conseguiram fazer alguma coisa aqui, né? Pode ser sabotagem? Pode, mas realmente é difícil imaginar. Dá para ver que foi um incêndio de grandes proporções no shopping lá, né? Consumiu muita coisa. Aqui foi em Volgogrado. Volgogrado é a antiga cidade de Leningrado, que foi alvo de um cerco na Segunda Grande Guerra, que foi uma batalha muito feroz, muitos morreram ali, muitos russos e alemães morreram ali, né? Depois a cidade foi renomeada para Volgogrado. Fica aqui, fica relativamente perto da Ucrânia. Ainda assim, é pouco provável que tenha sido isso, né? Dá para ver a nuvem grande de fumaça aqui em Volgogrado e o que aconteceu foi isso daqui, ó. É uma indústria de plástico, né? Um galpão, um armazenamento de produtos de plástico que pegou fogo, né? E esse negócio também tem que levar em conta que essa fumaça toda é justamente porque plástico realmente gera muita fumaça, né? Mas dá para ver que é um galpão grande, né? Um depósito grande e está pegando fogo completamente. Para estar com fogo aqui no teto é porque deve estar tudo destruído ali por dentro, né? Bom, e não foi só isso. O pior caso de todos aconteceu hoje cedo. Foi na cidade de Perm, na Rússia, né? Perm fica aqui, né? Então muito longe para ser uma ação dos ucranianos aqui. Mas o fato é que houve esse incêndio bem significativo aqui numa usina de energia hidrelétrica, né? Numa usina de energia elétrica. Tem algumas imagens impressionantes. Isso aqui é a nuvem, né, de fumaça. Aqui uma visão mais de perto, tá vendo? A usina, acho que na verdade é uma usina térmica, né? Eles estavam falando hidrelétrica e HPP, não, é Thermal Power Plant, é uma usina térmica. Então, uma usina de geração de energia elétrica por queima de combustível. Bom, aqui é onde fica Perm, e tem a imagem também de dentro, no momento que começou o incêndio, tá vendo? Parece que caiu alguma coisa, e daí a turbina começou a gerar fogo aqui, ó. E daí o telhado desabou, é isso? Nossa, realmente foi um acidente bastante significativo, né? Parece que a coisa toda está pegando fogo por aqui. Enfim, isso pode ter sido acidentes, né? Nada indica que foi alguma ação ucraniana. Pode ter sido acidente, pode não ter sido acidente, mas repara a quantidade de coisa que tem, né? Foi realmente muitos incêndios ao mesmo tempo. É possível que pelo menos alguns desses sejam devido à ação ucraniana, né? A maior parte deve ter sido acidente russo mesmo. Aqui tem outra imagem lá de Perm, né? Da planta lá em Perm. Tem um outro vídeo aqui também mostrando o incêndio. Não, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente viu. Aí tem essa foto aqui do incêndio lá em Perm, né? E esse tipo de coisa, aqui está mais reportagens sobre o incêndio lá em Perm. Aqui está falando que já é a quarta ambulância que chega no local, então, ou seja, devem ter havido feridos, né? Deve ter acontecido feridos aí nessa explosão. Não é algo que deva afetar a distribuição de energia elétrica na Rússia como um todo. Afinal, a Rússia tem várias usinas hidrelétricas, várias termoelétricas, várias nucleares, então é muito pouco provável que isso tenha afetado alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é impressionante você ver aqui, foram 4 grandes explosões, 4 grandes incêndios em lugares diferentes da Rússia em um único dia, né?
Bom, vendo a frente de batalha de fato, né, a gente tem a informação de que os ucranianos perderam Kurdyumivka, uma cidadezinha ali próxima a Bakhmut. Vamos entender a importância disso? A notícia aqui, na verdade, fala que um grupo de ucranianos, soldados ucranianos, que estava cercado na cidade, conseguiu fugir do cerco, conseguiu escapar do cerco e não foi capturada pelos russos, né? Mas é lógico, isso aqui implica que os ucranianos perderam a cidade de Kurdyumivka, né? Então, Kurdyumivka é isso daqui. Aqui, segundo a informação do oficial ucraniana, os russos apenas disseram que estão em controle da cidade, mas ainda não está confirmado isso, mas de qualquer forma parece ser a verdade de fato, e faz todo sentido, porque, lembra, a gente mencionou para vocês que outro dia mesmo, né, os russos conseguiram tomar Ozarianivka, que é uma pequena vilazinha aqui que não faz muita diferença, mas como eu falei, sempre que você tem um breakthrough desse, que você quebra a linha de defesa ucraniana, a linha de defesa está muito organizadinha aqui, muito certinha aqui. No que quebrou um lado dessa linha de defesa, aquilo vai permitir outros ataques em seguida, né? E foi de fato o que aconteceu, né? Parece que essas duas cidades aqui, elas estavam se ajudando uma à outra, né? Ou seja, os ucranianos conseguiam manter uma defesa muito firme aqui, justamente porque o grupamento que estava em Ozarianivka apoiava Kurdyumivka e vice-versa, né? Então você tinha esse apoio mútuo aqui. No que os russos conseguiram tomar Ozarianivka, conseguiram expulsar os ucranianos daqui, logo em seguida conseguiram tomar Kurdyumivka, né, que é essa outra cidade que ficou sem proteção, né? Aí você pode falar, pô, caramba, mas isso aqui ainda está longe de Bakhmut, né? Bakhmut está aqui em cima, olha só, muito longe. Mas é aquilo que eu falei para vocês, os russos estão desde julho tentando invadir Bakhmut, né? Tentam pela frente, tentam por aqui, por Optin e Ivanhard, e tentam aqui por Soledar, e nada, aqui em nada eles conseguem avançar. Então eles estão começando a ficar criativos, né? Estão começando a vir aqui embaixo, para justamente tentar pegar essa outra cidade aqui de Andrivka agora, porque agora eles têm a vantagem que eles estão aqui, podem pegar esse outro destacamento ucraniano aqui na retaguarda, talvez Klislivka, e aí eles chegam a Bakhmut, né? Então, ou seja, esse é o plano dos russos para tomar Bakhmut. Eles forçaram aqui ao sul, bem ao sul, conseguiram uma pequena quebra aqui e agora estão avançando. É preocupante isso, tá? Os ucranianos já mandaram mais reforços para cá. A gente imagina que isso pode acontecer, como já aconteceu em várias situações, dos russos avançarem, os ucranianos retomarem a área logo em seguida. É bastante possível. Vamos aguardar para ver como é que é isso daqui. Por hora não é nada significativo, mas é um ponto de atenção importante essas duas cidades aqui, né? Além disso, o que a gente teve de novidade na linha de frente foram justamente a quantidade enorme de posições defensivas na M14 lá no Oblast de Kherson, né? As imagens de satélite mostraram um monte de posições defensivas que os russos estão criando aqui. Então a gente está falando... sim, só para deixar claro, não houve grandes mudanças no resto da linha de frente, tá? É lógico, há sim várias batalhas, várias brigas e coisa e tal, mas não teve nenhuma mudança significativa. Essa foi o ponto particularmente significativo, né? E aqui o que eles estão chamando a atenção, a M14 é essa via aqui, ó, M14, tá vendo? É a via que cruza, na verdade, aqui toda a margem leste do Oblast de Kherson, a margem leste do Dnipro, né? Que está ainda controlada pelos russos. E eles estão fazendo fortificações aqui em vários lugares. É realmente curioso o número de barreiras que eles estão colocando ao longo da estrada, né? Ou seja, o que eles estão imaginando, né? Isso está parecendo que é isso que os russos estão visualizando, que os ucranianos vão vazar aqui por Antonivka ou por Nova Kakhovka e vão vir aqui por essa estrada, avançando aqui, tentando chegar na região aqui central de Melitopol, né, na região central aqui do Oblast de Kherson, né? Aparentemente é isso que os russos estão vendo como possibilidade, né? Esse trechozinho aqui é um trecho relativamente pequeno e já tem 3 fortificações russas aqui, com barreiras, com
proteção e coisa e tal. E esse daqui é exatamente, ó, bem depois de Nova Kakhovka. É bem nessa região aqui, ó, antes de Nizhny Sirohozny. Nessa região aqui, um pouco antes dessa cidade, nessa região por aqui, né? Curioso isso, ou seja, parece que realmente os russos estão levando a sério a situação dos ucranianos atravessarem o rio e continuarem a ofensiva por aqui, né? Bom, ontem a gente teve mais uma live com o Arestovich, que ele sempre traz algumas informações muito interessantes aqui. Ele fala que em Kherson continuam os duelos de artilharia, mas não tem nenhum avanço, né? Agora, segundo eles, os ucranianos tiveram mais sucesso e atingiram pelo menos 2 grandes forças russas nas últimas 24 horas, né? Sempre, a gente mencionou isso outro dia, os russos têm, justamente como são recrutas, não são tão experientes na guerra, acabam cometendo o erro fatal de se agrupar numa mesma região para dormir, por exemplo, para passar a noite, para fazer o acampamento. Os soldados mais experientes sabem que tem que se dispersar para não chamar atenção e não virar um alvo único, né? Os novatos, os mobilizados, primeiro que não tem experiência, segundo que não tem tantos equipamentos assim, então acabam dormindo todo mundo junto no mesmo lugar e viram um alvo fácil para os ucranianos. Em Vuhledar chegou os reforços ucranianos e a defesa lá está mais tranquila, né? A Rússia parou de falar em Vuhledar nos reportes militares delas, porque no final das contas foi uma falha. Tentaram e não conseguiram. Vuhledar, vocês lembram, é nessa região aqui, né? Os russos estão tentando proteger essa estrada de ferro que passa aqui, que agora ficou algo de vital importância para eles, né? Então tem grandes forças ucranianas nessa região aqui e os russos tentaram afastar. Aí ele fala aqui em Marinka, Horlivka e Avdiivka, que é essa região logo em seguida aqui, logo aqui próximo a Donetsk. As tropas russas estão tentando cortar a estrada que supre, né, Orlivka, mas provavelmente vão falhar, né? O que ele está falando aqui? Orlivka, na verdade, é essa área que já está ocupada aqui, mas isso daqui tudo é subúrbio de Orlivka. E ainda está... Orlivka é uma cidade muito grande ali em Donetsk, né? E aqui ainda está em controle ucraniano. Então, provavelmente, o que eles estão falando é justamente a tentativa de cortar essa estrada aqui para suprir as tropas por aqui, mas não vão conseguir grandes coisas. Aqui é a cidade de New York. Tem uma cidade de New York na fronteira, na linha de frente lá na Ucrânia, né? Mas não conseguiram avançar muita coisa, né? Em Bakhmut, ele fala sobre o avanço próximo de Avdiivka, tentando contornar Bakhmut. Os reforços russos vieram de Soledar para Bakhmut, tiveram algum sucesso. Isso é parte do esforço russo para tomar toda a região de Donetsk, mas provavelmente vai falhar também, tem pouca chance no final das contas. Ele diz que a situação continua difícil porque a Rússia tem 9 vezes mais artilharia concentrada na área, né? Os tanques ucranianos estão essencialmente para a defesa de Bakhmut e trabalhando tanto quanto tanques quanto artilharia, né? Bom, o que ele está dizendo aqui é que Soledar, que é a parte aqui mais em cima, né? Bakhmut fica aqui. Uma das tentativas russas muito fortes aqui na região era justamente tomar Soledar, que é essa cidade aqui, para tentar chegar em Bakhmut pelo norte, né? Aparentemente o que ele está dizendo ali é que os russos tiraram as tropas daqui e colocaram aqui justamente para conseguir esse push adicional e tomar essa cidadezinha aqui para tentar vir pelo sul, né? Se isso vai resultar em alguma coisa, a gente vai ver ainda, mas o Arestovich acha que não vai dar em nada isso daí, né? Em Svatov e Kremina existem reportes de ucranianos avançando em algumas áreas, mas tudo operações táticas, não tem nenhuma grande mudança na linha de frente. E aqui ele fala sobre a questão do bombardeio em alvos civis, né? A Rússia está preparando um ataque massivo de mísseis e ela provavelmente está treinando ou preparando outro grande ataque de mísseis na infraestrutura ucraniana, né? Os aviões russos ficaram no ar por 4 horas, levando ao alerta de ataque aéreo na Ucrânia, mas o ataque não aconteceu. Simultaneamente, aviões russos Il-22, que são aviões de monitoramento, né, estavam no ar, provavelmente vigiando e tentando identificar defesas antiaéreas ucranianas
que massivamente diminuíram a eficácia dos ataques russos, né? No último ataque, vocês lembram, os russos lançaram 90 mísseis e 70 foram interceptados pela defesa antiaérea ucraniana. Os russos não têm tantos mísseis assim. Se cada ataque deles, a maior parte dos mísseis for destruída, isso vai acabar não conseguindo, eles não vão ter mísseis suficientes para destruir a infraestrutura ucraniana, como é o objetivo deles, né? E ele fala aqui sobre os ataques em Kursk, que parece que teve ataques ali na região de Kursk, e aí ele está falando aqui que provavelmente isso foi uma briga entre a República Popular de Kursk e a República Popular de Belgorod. Aí é a brincadeira que ele está fazendo, né? Porque se você olhar aqui, né, dentre os vários ataques que teve ontem, aqui tem duas cidadezinhas aqui na região de Kursk que estão sem luz, né? Ficaram sem energia elétrica devido a ataques militares. Provavelmente o ataque foi ucraniano, tá? Ele que está brincando aqui, dizendo que na verdade você tem isso foi ataque da República Democrática de Belgorod, que fica aqui, né? Belgorod está aqui, e a República Democrática de Kursk, que fica aqui, que são regiões da Rússia que querem se tornar independentes e coisa e tal. Ele está brincando com o fato de que a DPR e a LPR, né, República Popular de Donetsk, entre aspas, e a República Popular de Luhansk, que na verdade não existem isso, né, isso foi uma invenção russa para justificar a entrada das tropas deles, né. E a Ucrânia está lamentando esse derramamento de sangue e está oferecendo seus serviços como mediador nas negociações entre a KPR e a BPR. Bom, reunião da OTAN em Bucareste, na Romênia. O secretário-geral falou que a entrada da Ucrânia na aliança é perfeitamente razoável, mas talvez precise esperar até o fim da guerra. Eu não duvido que vai ser isso. Quando acabar essa guerra, quando a Rússia for finalmente expulsa do território ucraniano, a Ucrânia vai imediatamente ser aceita na OTAN. A OTAN está condenando os ataques da Rússia na infraestrutura crítica da Ucrânia, que deixa milhões de civis sem necessidade, sem o atendimento básico durante o inverno, e vai continuar apoiando a Ucrânia, né? E também deixaram claro que não vai ter negociação com a Rússia, né? O presidente da Alemanha deixou claro que não dá para reconhecer a anexação de territórios ucranianos por agressores russos. Não vai haver cessar-fogo, negociações de paz apenas depois da Rússia ser expulsa do território ucraniano, né? E ele está brincando aqui que o Putin é o melhor vendedor de armas da OTAN, né? Porque, no final das contas, está ajudando pra caramba a OTAN a crescer, a aumentar o número de países, né? A Suécia está entrando, a Finlândia está entrando, e também a OTAN como um todo está se armando muito, a indústria armamentista ocidental está ganhando muita relevância, né? Está aumentando muito de produção. Os Estados Unidos devem declarar, parece que estão fazendo ações para declarar o grupo Wagner um grupo terrorista, um grupo mercenário, né? O FBI começou a investigação, a coleta de dados sobre os mercenários do Wagner, e provavelmente isso vai ser declarado como um grupo terrorista, e isso é um problema, isso daí, né? É um problema para os russos, evidentemente, mais um problema para o grupo Wagner, né? Como a gente mostrou, ele está sofrendo ataques de vários pontos, inclusive suspeita-se que até o Putin está atacando o grupo Wagner ultimamente, né? O caso do prisioneiro, a gente vai falar de novo sobre aquele caso daquele prisioneiro que alegou que o Prigozhin era subalterno sexual dos prisioneiros lá na prisão, enfim, a gente vai falar mais sobre isso hoje. Ele fala também sobre a ajuda americana e alemã para restaurar a rede elétrica ucraniana, então estão prometendo aqui apoio disso daí, e estão negociando também mísseis de médio e longo alcance para a Ucrânia, né? Parece que foram retomadas negociações nesse sentido, né? Ele fala ainda sobre a China aqui, mas aí é outro assunto, né? O Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala também sobre o avanço marginal próximo a Bakhmut, mas as forças parecem ainda improvável que consigam avançar na velocidade que os russos esperam, né? E uma outra coisa que é curiosa, que está falando aqui no Instituto para o Estudo da Guerra e em alguns outros pontos também, é que provavelmente os russos pararam de usar as formações de batalhão tático grupo,
que é a organização padrão do exército russo, que é uma organização que junta várias forças na mesma unidade, né? E o que está acontecendo na guerra? Como muitos desses batalhões estão com uma quantidade muito pequena de pessoal, virou um monte de gente lutando, não tem mais uma organização fixa nisso daí, né? A gente não sabe se isso é uma decisão estratégica do Surovikin, né, o novo comandante das forças russas. Ele entrou em outubro, vocês lembram? Pode ser que ele tenha determinado essa reorganização, mas de qualquer forma parece uma coisa estranha fazer uma reorganização das forças a essa altura, no meio de uma guerra. Talvez seja alguma coisa temporária para o inverno, mas o que eles estão dizendo é justamente que parece que as decisões não estão indo mais na lógica do BTG, mas ao contrário tem feito isso numa lógica mais tradicional de comando do exército, né? Ou seja, com as forças separadas. Você ter artilharia, cavalaria, infantaria de forma independente, coordenando evidentemente, mas não mais numa formação de BTG. Aqui, a Euromaiden também está falando exatamente isso, que a Rússia provavelmente parou de usar essa formação de BTG segundo a inteligência britânica, né? O BTG é uma tarefa, uma task force, né? Que justamente eles conseguem fazer combates independentes porque já tem um comando local que direciona todas as armas para fazer uma ação ali, né? Tudo o comando é local. E aparentemente eles abandonaram esse tipo de coisa. Não dá para saber exatamente o motivo disso daí, né? Bom, a gente falou ontem sobre esse prisioneiro aqui, né? Que é um cara da máfia, russa. Parece que é uma pessoa conhecida, Sasha alguma coisa é o nome dele. E daí ele está mostrando aqui as tatuagens de prisão dele e dizendo que o Prigozhin, ele já tinha feito um outro vídeo ontem, né, que a gente falou. Eu não vou repetir os termos sexuais que eu falei ontem, porque não é necessário, vocês já sabem disso. A maior parte do pessoal aqui acompanha meus vídeos todos os dias. Então, mas basicamente ele está falando que o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, ele era um pederasta, ele era um pedófilo, então ele teria, né, feito coisas erradas com crianças, e quando chega esse tipo de prisioneiro na cadeia lá na Rússia, isso não é incomum, aqui no Brasil também tem esse tipo de retaliação, esse tipo de pessoal é colocado para ser subserviente sexualmente aos outros presos, né? E daí ele fala que ele pessoalmente abusou do Prigozhin quando estava na cadeia, e na visão da hierarquia russa das prisões, que é para o pessoal não servir o Prigozhin, que estariam servindo a esse tipo a classe mais baixa dos soldados lá na cadeia, lá na Rússia, né? Então é uma coisa com bastante força isso daí. As palavras que ele usa aqui são palavras bastante fortes e coisa e tal, e certamente isso daqui vai cobrar um preço em termos de imagem para o Prigozhin lá na Rússia, né? Lembra que a sociedade russa ela é muito homofóbica, né? Tem muito esse tipo de coisa, tem muito esse tipo de visão, então isso certamente vai pegar mal para o Prigozhin lá na Rússia, pode dificultar a capacidade dele de recrutar prisioneiros para o grupo Wagner, né? E outra coisa que o pessoal levantou aqui, né, é que o cara tá falando, ele fala que ó, eu passei por um monte de coisa nessa vida e eu sou responsável por cada palavra que eu falo. Agora, esse cara tá com apoio de alguém. Isso não é uma coisa suicida, porque, veja, o Prigozhin, como vocês sabem, é um mafioso também, né? Ele comanda lá o grupo Wagner, o PMC, que tem um monte de soldados e certamente tem um monte de ligações com um monte de gente na Rússia. Se esse cara tá em algum lugar na Rússia, meu amigo, ele vai ser morto, vai ser identificado e vai ser morto. Mesmo estando no exterior, parece que ele está no exterior, seria complicado para ele, porque os russos têm muitos agentes por aí, e o próprio grupo mercenário Wagner, ele atua em vários países do mundo. Então, assim, o cara está sendo corajoso nisso daqui, ou então alguém está bancando ele, alguém botou ele lá e garantiu proteção dele, algum exército no exterior, alguma força grande no exterior, né? Realmente é curioso ver esse tipo de ataque. Ou pode ser até os próprios russos, como eu expliquei, né? Porque o Prigozhin estava se movimentando justamente para tentar tirar o Putin, né? Pode ser o próprio Putin manobrando nesse caso aqui para enfraquecer o Prigozhin.
E aqui a gente tem uma outra situação do Prigozhin, que justamente o grupo Wagner está avançando lá em Bakhmut, né? A gente explicou, eles conseguiram avançar alguma coisinha, muito pouco, mas estão conseguindo. Mas no próprio Telegram deles, eles falam aqui ó, que mas o cerco a Bakhmut ainda está muito longe ainda, né? No norte da cidade, o cerco dos ucranianos, do flanco ucraniano, nem começou ainda de verdade, né? Então, ou seja, o que ele está falando aqui é o que eu concordo nesse ponto, né? Se você olhar aqui na linha de frente, ok, é verdade, eles avançaram um pouquinho aqui, mas até eles conseguirem de fato ameaçar Bakhmut, tá longe ainda isso, né? E ele fala que o Wagner é essencialmente uma unidade endurecida para ataques, né? Um análogo dos grupos de ataque da Primeira Grande Guerra. E na área lá do Donbás, na região de Verdun, o grupo Wagner, objetivamente, nessa situação, ele tem poucos oponentes. No final, as tropas não levam em consideração as perdas, ou seja, o pessoal tá morrendo muita gente do grupo Wagner lá na frente de batalha e eles não querem nem saber, continuam avançando, né? Por quanto tempo eles vão conseguir fazer isso, a gente não sabe, porque daqui a pouco vai ter dificuldade de recrutar novos prisioneiros das prisões russas, né? Mudando de assunto, né? O grupo Wagner então tá enrolado, tá com um monte de preocupação. Tanto o Ocidente quanto alguém na Rússia ou alguém em algum outro país está ativamente trabalhando contra o Prigozhin. Tá começando a circular a hipótese dos americanos liberarem o Patriot, né, que é um sistema de defesa antiaéreo ainda mais avançado para a Ucrânia, né? Então, um oficial de defesa dos Estados Unidos falou para a CNN, ou seja, isso está sendo considerado. A gente sabe que existe uma série de problemas aí, porque o Patriot pode ser usado também para ataque, e daí seria um míssil de longo alcance para ataque, além da função de defesa antiaérea dele, mas isso parece estar sendo corroborado, né? Parece que isso foi jogado no ar justamente para ver qual era a resposta da Rússia. E a resposta da Rússia foi até interessante, tá? O Medvedev falou sobre isso, ele disse que se a OTAN fornecer o míssil Patriot de defesa antiaérea para a Ucrânia, a Rússia vai tentar destruir esses mísseis. Até aí, né? É lógico que eles iriam tentar destruir os mísseis, né? Conseguir que não vão, mas que vão tentar, eles vão tentar, a gente sabe disso, né? Na verdade, a fala do Medvedev foi um pouco maior, ele falou sobre... criticou a OTAN, falou um monte de coisa, que né, um absurdo, diz que a guerra é culpa da OTAN, que se não fosse a OTAN não teria tanta morte de civil. Olha que absurdo, o cara está atacando a Ucrânia, são eles que estão lançando bombas e matando civis na Ucrânia. Como é que pode ser culpa da OTAN? Não tem lógica nenhuma isso, né? A Rússia, a hora que ela quiser, ela para essa guerra, é só tirar todos os soldados da Ucrânia e acabou a guerra, não tem mais guerra, ninguém vai perseguir a Rússia dentro do território dela, né? E aqui, ó, deixa eu tirar minha cara daqui. Se o Stoltenberg, como Stoltenberg disse, a OTAN fornecer o Patriot para a Ucrânia, eles imediatamente serão um alvo legítimo de nossas forças armadas. Eu espero que os impotentes do Atlântico entendam isso. Aqui não dá para entender se ele está dizendo, portanto, que eles iam atacar os mísseis Patriot, ou se eles iam atacar os países da OTAN. Qualquer das duas coisas, né, eles podem até tentar, mas não vão conseguir ir muito longe nisso, né? Então, mais uma bravata. Ficou claro, no final das contas, que a Rússia não vai conseguir fazer muita coisa se a Ucrânia receber o Patriot, né? E aqui está a fala do Stoltenberg, em que ele falou que a gente não pode deixar a Rússia ganhar de forma alguma, porque se a Rússia ganhar, todo o mundo vai pagar um preço caro por isso, porque, lógico, isso vai legitimar o uso de força bruta por líderes autoritários em vários países. É o que eu falo desde o início. Muita gente está achando que essa guerra é uma guerra sobre Rússia e Ucrânia. Não é, no final das contas. Se a Rússia puder invadir a Ucrânia e o mundo não conseguir impedir isso, qualquer ditador maluco que tiver um bom exército vai se achar no direito de invadir o país vizinho. Venezuela invadiu o Brasil, porra, moleza. Quem que vai impedir depois disso, né? Então, no final das contas, essa é a importância dessa guerra. A Rússia precisa, a todo custo, perder essa guerra, ou o mundo nunca mais vai ter paz, né? Bom, infelizmente, morreu o Volodymyr
Vakulenko, que era um autor de livros infantis lá na Ucrânia. Ele estava desaparecido já há algum tempo, mas recentemente eles identificaram uma cova comum de 400 corpos, né? E um dos corpos era o dele, né? Ele estava lutando pela Ucrânia lá na região de Izium e já foi morto já há algum tempo, só identificaram o corpo dele agora. Uma tristeza muito grande. Eles vão relançar vários livros feitos por ele, né? Por esse autor, em homenagem a ele. Infelizmente é muito triste, mas a verdade é essa, né? A Ucrânia está perdendo muitas de suas mentes brilhantes, tendo que lutar uma guerra absurda e sem nenhum sentido, né? Tá mais do que na hora da Rússia perceber o erro e sair do território da Ucrânia por isso. E, bom, eu critico muito a Rede Globo e a mídia tradicional aqui do Brasil por fazer reportagens fortemente pró-Rússia, e eu tenho que reconhecer quando fazem o contrário também, né? Fizeram, aparentemente no Fantástico, fizeram também uma reportagem sobre os espiões russos que se passavam por brasileiros, e criticando não apenas o governo russo nisso, mas também a Polícia Federal. Por exemplo, o que mais me chamou a atenção aqui, eu não vou falar muito dessa reportagem, porque eu já falei no vídeo de ontem, né, do espião brasileiro, é aquela mesma história. Agora, eles trazem uma informação importante aqui, que não estava no que eu falei ontem, que é o seguinte: a Polícia Federal havia pedido, ou seja, alguém na Polícia Federal havia pedido a destruição das provas do caso do Victor Ferreira Miller, que esse era o nome falso dele aqui no Brasil, né? E aí isso foi negado pela justiça brasileira. E agora a extradição dele vai ser julgada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E no final, a autorização final depende do presidente da República, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. É um absurdo se extraditarem esse cara. A Rússia quer que extraditem ele. Por quê? Porque, na verdade, ele é um espião russo, né? Tá mais do que na cara. Chega a ser uma coisa curiosa isso daqui, que ele também vai ser julgado amanhã um pedido de prisão domiciliar, e o domicílio seria o próprio consulado russo em São Paulo. Aí o Fantástico perguntou à representação russa se é normal abrigar alguém que eles dizem ser um traficante de drogas condenado na própria embaixada, né? Porque lembra, são os russos que estão querendo a extradição porque ele seria um traficante de drogas no final das contas. Não é verdade, estão inventando isso porque eles querem tirar o cara de lá. Se o cara tiver prisão domiciliar, ele some aqui no Brasil. Pode ter certeza que ele some imediatamente. E também vão tentar a extradição dele através do Supremo. Vamos acompanhar isso daí, porque é aquilo que eu falo para vocês. Aqui no Brasil o pessoal dá muito pouca importância a essa infiltração russa que tem aqui no Brasil. É muito maior do que todo mundo pensa. Tem muito infiltrado russo no Brasil em posições importantes no governo brasileiro. O pessoal tem que prestar atenção nisso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.